Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Hoje estou recebendo mais um cirurgião bucomaxilofacial. Ele que fez a sua graduação pela Faculdade Uningá de Maringá. Fez a sua especialização em bucomaxilofacial. Ele já está há mais de 10 anos dentro da especialidade, viu, gente? Exatamente há 13 anos como bucomaxilo, navega em várias áreas da bucomaxilofacial e ele é um especialista em implantes faciais. Vamos falar de cirurgias estéticas da face neste episódio, exatamente falando dos implantes faciais. Eu estou falando do professor Dr. Andrei Moreira, meu amigo, um prazer imenso recebê-lo aqui no canal da Bucocast. A gente poder fazer um bate-papo, falar um pouquinho sobre a especialidade bucomaxilofacial e falando dos implantes faciais, que hoje, com esse tema das cirurgias estéticas da face, o bucomaxilo tem procurado de qualquer forma atuar dentro dessa área, e você aceitou o nosso convite para a gente fazer um bate-papo e falar dos implantes. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado Ismael, pela oportunidade de estar aqui mostrando um pouquinho do que a gente vem fazendo nesse mundo dos implantes faciais, né, nesse momento, apresentando um pouquinho a Prom também, essa empresa magnífica ali de Porto Alegre. Obrigado. Um prazer imenso, meu amigo, a gente poder fazer esse bate-papo. Quero fazer um agradecimento especial ao meu amigo João Rolim, diretor da Prom, que nos deu a oportunidade de poder fazer esse bate-papo. Tivemos junto lá em Balneário Camboriú, né? Isso. Balneário Camboriú. E aquele convite que nós fizemos lá em Balneário está acontecendo hoje aqui em São Paulo. Isso. Com o Dr. Andrei. Professor, vou falar professor porque você ministra cursos e tem atuado nessa área. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória dentro da especialidade da bucomaxilo, que fez você buscar a especialidade, você que, né, atua em várias áreas também. Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas conhecerem você. Sim. Vamos lá, eu me formei há 16 anos na odontologia e logo de cara já fui para bucomaxilo, né? É uma residência com a especialização que acontece em Maringá. Logo depois que eu me formei, eu montei um laboratório de prótese dentária mesmo, junto com meu irmão. E logo nós digitalizamos esse laboratório. E esse laboratório conseguimos colocar ali as fresadoras, impressoras 3D, softwares de desenho, né, o CAD. E ali eu peguei muita expertise com manipulação de malha 3D e eu consegui, depois que eu fiz a ortodontia, consegui trazer essa expertise para a bucomaxilo, né, analisando tomografias, anatomia, desenhando, comecei a desenhar os implantes e foi daí que eu comecei a fazer os implantes faciais, desenhar os implantes faciais. E, por incrível que pareça, 2 equatorianos entraram em contato comigo e perguntaram se eu poderia ensinar eles a fazer aquilo. E eu falei, poxa, eu manjo de acesso cirúrgico, eu manjo de anestesia, cirurgia ambulatorial, cirurgia hospitalar, pré e pós-operatório, conduzir intercorrências, por que não ensinar eles a fazer também os implantes faciais? Aí eles vieram para cá, depois eu acabei indo para o Equador, e aí aí que surgiu o meu curso, que a gente está na 16ª turma de presencial agora. Na verdade, você começou com os implantes faciais pela área que todo mundo tem que começar, que é a parte de planejamento, né? Parte de planejamento, né? Desde que o cirurgião manja, né, de acesso, conduzir toda uma cirurgia de grande porte, o que mais importa ali é o planejamento. A cirurgia começa no planejamento. Os implantes faciais, eles já existem, né? Alguns colegas já passaram por aqui há muitos anos, mas ele foi inovando e agora parece que... Eu estou há pouco tempo dentro da bucomaxilo, mas de uns anos para cá, os implantes faciais, eles normalmente acabou fazendo mais parte do dia a dia do cirurgião bucomaxilofacial. Em que momento, a gente falando dentro da especialidade, que os implantes acabam sendo utilizados? Normalmente os cirurgiões usam em que momento os implantes, doutor? Então, o Porex, né, o mais conhecido que o pessoal conhece, o polietileno poroso, são peças pré-fabricadas, isso há muitos e muitos anos, mais de 40 anos que existe a tecnologia. E essa customização, essa tecnologia 3D, eu venho falando há 6 anos. Eu venho fazendo, aprimorando há 6 anos, né? Então, eu não sei antes dessa época o que se passou na customização.
Eu sei que é uma ferramenta valiosíssima para o cirurgião bucomaxilofacial, desde que ele consegue espelhar uma área doente da face do paciente, do osso, para uma área saudável para uma área doente e conseguir fazer grandes reparos na face do paciente de uma forma muito mais previsível, com algo realmente personalizado, customizado, né? Então, respondendo a sua pergunta, quando isso entrou na rotina do bucomaxilo, já vem há muito tempo, só que de uma forma mais arcaica. Agora, com a customização, o negócio ficou muito mais previsível, muito mais fácil, né? Não vamos confundir fácil, né? É complicado essa questão de fácil. Todo mundo acha que é só abrir ali, colocar, fechar e pronto, né? Isso é um perigo que eu venho falando com vários cirurgiões em relação a isso, né? Tem muitos cirurgiões aventureiros aí no mercado que sabem operar, sabem realmente operar, mas não sabem planejar, não sabem resolver uma intercorrência específica daquele assunto. E tem sim alguns tips ali, o pulo do gato, que a gente vem desenvolvendo dentro desses 6 anos e passando para outros bucomaxilos. Quais são os tipos de implantes que tem no mercado hoje? Eu sei que são vários, mas assim, falando do tipo de material e que normalmente a gente acaba mais encontrando hoje. Cara, aqui no Brasil, a customização acontece com o PMMA, polimetilmetacrilato, o polietileno liso, que é o que a Prom fabrica, e o PIC, que é o poliétercetona, e o titânio. São os materiais que são customizados aqui no Brasil. Fora do Brasil, acontece a customização também do silicone e outros materiais. Aqui no Brasil também, eu tinha esquecido, uma biocerâmica também é customizada aqui com o registro Anvisa. Então, mas falando de material, o que nos interessa num implante? A superfície dele, né? Temos a rugosa, porosa e lisa. Se a gente está falando de um polietileno poroso, ele é poroso, né? Pré-fabricado. Não acontece a customização do polietileno poroso aqui no Brasil, exceto em alguns casos que é raríssimo. Rugoso, o PMMA que a gente estava conversando, ele é um material que você tem que manipular ali, pó líquido, colocar dentro de uma mufla para você ter o implante. Esse material ele é rugoso. E o polietileno liso, no caso da Prom, que é um material que temos o registro Anvisa definitivo para assim entregar pronto para o cirurgião. Não precisa de nenhuma manipulação no transoperatório ou antes, não. Ele chega pronto já com um adesivo do registro Anvisa definitivo para ser instalado no paciente. Aqui no Brasil é a única empresa que faz isso, que pode entregar pronto o implante para o cirurgião. As outras empresas que trabalham com PMMA têm que sim fazer a mufla, deve-se também ter a Anvisa da mufla e também do cimento que vai ser utilizado. Balmer, Subton, entre outros cimentos. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil é isso. Empresas fazendo muflas para confecção ali no transoperatório do implante facial em PMMA, e no caso a Prom, que já entrega pronto em polietileno de alto peso molecular, a peça prontinha, lisa, potencial de contaminação lá embaixo, e tem algumas outras questões aí sobre o tato do paciente, aderência de tecidos, que são alguns questionamentos que pode ser que a gente converse mais. Então, você falando sobre isso, a gente teve a gente tem a agência Agape, a gente faz alguns cursos e organiza alguns eventos também. E eu já tive a oportunidade de a gente fazer esse curso de implantes faciais, mas é feito com aquele que você manipula na hora, né? E existe, obviamente, ali as suas vantagens, mas também existem os seus desafios. Eu queria que você falasse quais são os maiores desafios ou as dificuldades que você, obviamente... Porque, assim, o cirurgião, ou ele opta por um projeto como você tem hoje, que é o que vem pronto. Ao meu ver, ele é o mais prático, porque uma vez que você fez o planejamento, você não tem todo esse trabalho de você ter que manipular na hora. Quando a gente participou, a gente fez esse episódio, esse curso que nós trabalhamos, você via que não existia, por exemplo, assim,
o tempo que você tinha que deixar na búfala, você tinha que ter o tato de você saber a dose, às vezes você podia passar da dose. E aí eu percebi que tinha algumas dificuldades. Por exemplo, às vezes o paciente estava com acesso aberto lá, você enquanto manipulava. Então, assim, é meio tenso o negócio, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência e dos alunos, obviamente, que já teve essa experiência, o que eles têm relatado para você. Sim, sim. A experiência de você usar uma mufla para fazer um implante, ele vai sair dali meio grosseiro. Você vai precisar fazer um acabamento, você vai ter que fazer a perfuração da onde você vai passar o seu parafuso. E toda essa manipulação de um implante, desde você manipular o pó líquido, colocar na mufla, acontecer a polimerização. Essa polimerização, existe um fator de contração ali que tem que ser calculado, que é diferente para cada cimento. Então, olha o tanto de fases até você instalar esse implante no paciente. E o maior perigo era a contaminação. A preocupação de todo mundo era essa. Vai aumentando o potencial de contaminação. Quanto menos você manipular o implante, tendo em vista ainda que ele é rugoso, né? Então vai aumentando o potencial de contaminação. A probabilidade do paciente perder aquele implante vai aumentando, né? Então, assim, o PMMA, cara, é um excelente material, é utilizado há muito tempo. Calota craniana, ortopedista, há muito tempo. Ainda mais ele sendo polimerizado fora do corpo, o monômero vai lá embaixo, porque ele libera ali, na hora da polimerização, algumas substâncias. Então, se você faz essa polimerização fora da boca do paciente, fora do corpo, é melhor, óbvio, né? Mas, olha só, você mesmo falou, todas essas fases de mexer, manipular, dar acabamento, perfurar, aí sim vai instalar no paciente. Se você tem algo customizado, no caso da Prom, que envia ali o material pronto, você abre, você tem um mapa de parafuso na sua tela, você sabe o parafuso que você vai colocar, qual a angulação do parafuso que você vai colocar, fugindo do nervo alveolar, né? Fugindo a anatomia ali de todas as estruturas nobres que nós temos. Então, fica muito mais previsível, cara. Muito mais previsível você não ter que manipular esse implante. A Prom encaminha um template de perfuração. Você encaixa no paciente. Como se fosse um guia. Um guia, exatamente um guia. E você faz as perfurações seguindo uma cânula de titânio, ou seja, a sua broca não vai entrar torta, ela vai entrar naquela posição e você vai conseguir colocar o seu parafuso depois naquela posição. Então você respeita muito mais a anatomia do paciente, customizando mesmo do começo ao fim esse implante, né? Já que a gente está falando de customizado, até a caixinha de parafuso que nós enviamos, ela é customizada, vem com o nome do paciente e os parafusos que vão ser utilizados ali. Eu quero ir numa cirurgia sua para acompanhar essa cirurgia, porque eu tive nessa que eu tô falando, é correria, viu, cara? O negócio assim você tem que abrir, tem que preparar o campo cirúrgico, que obviamente todo o ambiente cirúrgico tem que estar esterilizado e tal, mas eu vi a preocupação mesmo do cirurgião ali na hora de manipular e não sabia às vezes o tato no momento que estava pronto, às vezes você tinha dificuldade para você tirar da búfala, às vezes você tinha que ficar ali com cuidado e tal, e para não quebrar, na hora de você furar, às vezes o implante ele quebrava, né? Porque dependendo de onde você coloca o parafuso ali, se você não preparar bem o material, o tempo dele funciona, mas é desafiador, assim, principalmente para quem precisa de agilidade, às vezes não quer se submeter a risco. Talvez eu acredito que esse caminho de você receber todo o material, como você está dizendo, é muito mais tranquilo, né? Cara, olha, eu tenho uma pós-graduação específica de implantes faciais. É uma lato sensu com o MEC, que eu ensino tudo sobre os implantes faciais. E ali, cara, eu costumo falar pro João Rolim, pro Medeiros lá da Prom, eu não puxo a sardinha, eu não falo, usa esse material que é melhor, não. Ali pros alunos, eu mostro realmente, eu jogo na mesa o que nós temos de ferramenta. PMMA, todos os materiais. E aí sim eu vou mostrando as características, vantagens e desvantagens de cada material, de cada empresa, e aí o aluno ele vai ter a consciência ali de saber indicar, eu vou usar esse para esse caso, não, me acostumei mais com esse, eu vou usar um PMMA porque acaba sendo um pouco mais em conta. Então, eu realmente abro
o que está acontecendo no mundo dos implantes para esse aluno, para ele sim decidir. Mas, consequentemente, a gente consegue, pela lógica, a gente consegue já ir percebendo que você ter algo pronto, em polietileno, um pouco flexível, que não é tão friável, ele não quebra, customizado do começo ao fim, uma atenção gigantesca dos engenheiros que fazem o desenho, atenção gigantesca do comercial, do próprio João, o pessoal acaba indo para Prom. Eu tive, muito tempo atrás, eu tive até uma oportunidade com o João de conhecer os implantes. A gente teve num congresso, mas já faz tempo, enfim. Mas eu lembro que é diferente mesmo pelo fato de você já receber esse material pronto e você não ter esse trabalho de fazer essa customização, enfim, é muito mais tranquilo. Falando sobre a questão da aplicação desses implantes, normalmente a indicação sua é para realizar em ambiente hospitalar ou ele pode fazer esse procedimento em consultório, professor? Depende muito, cara, do tamanho até do paciente, né? Peças muito grandes, se nós vamos envolver mento, ângulo, malar, paranasal, depende da quantidade de implante, quanto de anestesia que nós vamos precisar. Se eu faço essa cirurgia em ambiente com uma sedação endovenosa ou até mesmo com só uma anestesia local, vários casos nós fazemos só com um local, né? Principalmente mento, mas aquela questão, vou levar o paciente para uma cirurgia hospitalar com anestesia geral, é muito perigoso. Não, isso o paciente já tem essa consciência também. Nós sabemos que é uma segurança muito maior para o paciente você estar em um hospital com uma anestesia geral para um procedimento desse, né? Agora, o paciente também está tendo essa consciência. Então, cada vez mais cirurgias hospitalares, mais controlado o negócio ali e acaba sendo mais fácil, mais tranquilo para a gente, mais seguro também para o paciente. Mas sim, respondendo essa pergunta, nós fazemos muitos implantes em ambulatório ainda. Ainda sobre o material, só para deixar claro, até para você, existem alguns cirurgiões que defendem só um material. Você deve conhecer alguns cirurgiões, eu só uso pré-fabricado. Se você Já fiz muito essa pergunta. Se você faz uma simulação em 3D para o paciente ali, você está mentindo para o paciente porque ele não vai ficar daquela forma? Meu Deus, faz quanto tempo que a gente usa o Dolphin para fazer uma simulação de uma cirurgia ortognática? Olha o quanto que a tecnologia vem agregando para o cirurgião bucomaxilo, né? Então, essa questão de puxar a sardinha para um material, para uma técnica, aí é opinião, e a saúde não respeita a opinião. A saúde respeita a ciência e é o que a gente vem fazendo, conversando com outros cirurgiões e evoluindo a técnica. Você que nos acompanha pelo canal da Bucocast, não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal e também no Instagram, onde nós vamos estar compartilhando alguns cortes desse episódio. Fazer um agradecimento ao João Rolim, a Prom, né, que nos proporcionou esse bate-papo, esse podcast, para a gente poder falar sobre os implantes faciais. Professor, eu acompanhei algumas cirurgias de implantes faciais, como eu citei lá no início, e a gente via ali o aluno fazendo os acessos, alguns alunos sentiam um pouco de dificuldade quando era na região do ângulo de mandíbula, enfim, cada um mostrava ali o seu desafio dependendo da região. Qual região que é mais desafiador de você aplicar os implantes? Existe técnica mesmo? O bucomaxilo consegue realizar? O implantodontista consegue fazer cirurgia? Quem consegue fazer esse tipo de procedimento? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios da aplicação de implantes faciais. Sim, o ambiente intraoral, que essas cirurgias, grande maioria, são realizadas de forma intraoral. O ambiente intraoral é um ambiente um pouco obscuro para o médico. Nós temos vários alunos, nós temos mentorados que são médicos daqui do Brasil, de fora do Brasil, e o médico ele tem uma certa dificuldade em trabalhar por dentro da boca. Alguns, né? Alguns têm mais experiência. Com anestesia local, né? Muitos nem sabem o que é uma carpule. E é normal, não se usa carpule, né? Ambiente ambulatorial é outra questão que o médico apanha um pouco. E também os acessos intraorais. Como a gente está acostumado a trabalhar também, ensinar também o médico,
existe um passo a passo ali no nosso treinamento. Então, áreas desafiadoras para colocar o implante. Bom, vamos dizer assim, o do mento é o mais fácil, né? Mas os outros também existe a técnica correta. Existe a técnica de desenho desse implante. Igual a gente estava falando, a cirurgia começa lá no computador, lá no planejamento. Se você, numa região de ângulo mandibular, você sabe ali que existe um músculo muito forte aqui, que é o masseter, e ele está aderido ali nas tuberosidades do ângulo. Se você, na sua customização, lá no desenho, você envolve aquela região de uma forma errada, na cirurgia você vai apanhar, mas vai apanhar mesmo, né? Então, você fazendo um desenho adequado, uma customização adequada desse implante, o acesso no local correto e lá no planejamento você já definir por onde que você vai fixar esse implante, fica uma cirurgia extremamente fácil, tá? Para ângulo mandibular também. Malar também. O acesso para fazer um malar é o que o implantodontista faz para fazer um levantamento de seio, né? Então, assim, o implantodontista, já te respondendo, ele tem muita capacidade de fazer os implantes faciais. Ele remove enxerto de região retromolar, de mento, seio maxilar, então ele tem muita mão cirúrgica e muito conhecimento anatômico. Mas o que mais facilita, o que mais deixa fácil a instalação e posicionamento desses implantes é o guia, principalmente para quem está começando. Nós desenvolvemos um guia que se encaixa nos dentes e ele trava o implante na posição que foi planejado, para não deixar o cirurgião colocar esse implante no local errado. Entende? Então, tudo que a gente vem fazendo, desde lá do software até no momento da cirurgia, é para facilitar. Então, hoje eu considero que o nível de dificuldade é igual para todos eles. É algo, vamos dizer assim, que a gente contornou com uma facilidade grande usando a tecnologia. Hoje, esse treinamento que você propõe para esses alunos que buscam os produtos da Prome gira em torno de quanto tempo? Como que é esse treinamento? Como é que você atua? Cara, eu há muito tempo, né? São 3 anos que eu lancei a pós-graduação. O aluno da pós-graduação, cara, eu percebi que ele faz ali a parte teórica, que é 100% online a pós-graduação, faz ali, aprende, para um cirurgião que já tem experiência cirúrgica, só que acaba não desenrolando, porque tem outros fatores que interferem no sucesso desse nicho. Se o cirurgião está bem amparado na parte contábil, bem amparado na parte jurídica, né? Não é só aprender a parte teórica, conhecer de todos os materiais, ele também tem que saber operar, né? Então é uma série de fatores ali que traz o sucesso para esse cirurgião. E eu também percebi que no meu treinamento presencial, que é um fellow que eu faço em Maringá, o pessoal vai para Maringá para operar junto comigo, não é só para assistir, é para operar junto comigo. O pessoal sai dali com aquele gás, chega nas suas cidades e depois vai abaixando o nível de ação naquele nicho. Então, pós-graduação, o cara precisa colocar a mão na massa. O fellow presencial, o cara sai, só que não tem o embasamento da parte teórica. E aí a gente criou um programa de acompanhamento, que são 12 meses. Esse programa de acompanhamento, que é uma mentoria, a gente faz essa adequação para o cirurgião. Isso é legal, hein? Contábil, jurídico, todo embasamento teórico que ele precisa saber. Venda comercial, muito importante. E mão na massa, e um acompanhamento. Cirurgia, o cirurgião está lá operando no consultório dele, no hospital dele, eu estou acompanhando ele lá de Maringá. Nós temos alguns entregáveis bem interessantes que eu acompanho o cirurgião operando, ele acompanha eu operando através de câmera e com interação em tempo real. Então, nós criamos um método agora de acompanhamento que realmente está trazendo muito resultado para quem está sendo acompanhado, que é esse programa de mentoria. É um programa de aceleração ali de resultados. Antes de a gente finalizar, a gente vai falar ainda mais sobre esse programa. Professor, paciente classe 2, retrognata, em dúvida sobre a cirurgia ortognática. E aí? Qual que é o seu caminho, né? Você tem ali a bola pingando bem na cara do gol ali com os implantes e um paciente que
que não tem queixo, por exemplo, né? Qual a tomada de decisão aí? Nós estamos falando de 2 cirurgias, vai atender, acredito que esteticamente esse paciente. Como que você avalia esse caso? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, cara, acontece muito, né? A gente costuma falar e ensinar cirurgia. O implante facial não tira o paciente de uma cirurgia ortognática. Não tira. O paciente de ortognática é um paciente de ortognática. Mas nós conseguimos, em casos que o paciente não quer, ou em casos que nós conseguimos compensar uma parte estética, que o paciente tem uma oclusão funcional, realizar os implantes faciais. Mas vamos imaginar um paciente que ele precisa fazer uma ortognática e ele vai fazer essa cirurgia ortognática e está sendo preparado ortodonticamente. E ele vai ser preparado ortodonticamente por 1 ano. Por que esse paciente já não faz o mento? Um exemplo. Faz o mento, condiciona esse tratamento ortodôntico e realiza a ortognática depois. Mas como que você vai planejar isso? Customizando, fazendo essa cirurgia de forma digital antes mesmo da ortognática, antes mesmo do implante que eu vou fazer. Tem alguns casos que nós implantamos o mento, o paciente é preparado para uma cirurgia ortognática, depois ele faz a sua cirurgia ortognática. Então, uma coisa ajuda a outra. Nós indicamos também a cirurgia dos implantes junto com a ortognática, muitas vezes. Malar, ângulo de mandíbula. Então, tem alguns casos que é indicado, sim, fazer a cirurgia ortognática e já no mesmo momento a instalação dos implantes customizados. Então, assim, igual eu disse, a cirurgia ortognática, o paciente que precisa, ele vai ter que fazer a cirurgia ortognática. O implante não vai substituir aquilo. Agora, se é algo somente estético, não funcional, aí sim a gente começa a conversar com o paciente, explana tudo, essas dúvidas, né, que é muito comum, se substitui ou não, e aí nós tomamos uma decisão junto. Mas um paciente que precisa da organização funcional, eu não envolvo ele no implante facial dizendo que é ali que termina o caso. E o cirurgião raiz, né, gente? É diferente, o ortognático tá na veia, né? Não tem como falar dos implantes, tudo bem, mas a gente tem que pensar na ortognática. Com certeza. Muitos pacientes fazem no pós da ortognática, às vezes não conseguem o resultado, né, professor? Às vezes tem dificuldade também de pôr o implante junto, como você falou, da cirurgia ortognática, e fazer num tempo depois. É possível também, né? Um refinamento, né? Um refinamento, você não precisa nem remover as placas. Você consegue acomodar os implantes por cima das placas. Um planejamento. No planejamento. Você desenha o implante, ele se acomodando sobre as placas, não tem problema nenhum. E você consegue refinar, sim, uma ortognática. Uma ortognática hoje de um avanço grande de mandíbula, dependendo da osteotomia que a gente faz, o paciente fica sem ângulo mandibular, né? E você vai colocar esse ângulo no mesmo momento, a previsibilidade vai lá embaixo. Então, se você, dependendo do caso, você refinar com os implantes, preenchendo as irregularidades que a ortognática causa, evidenciando o ângulo mandibular, mensurando o tecido mole, porque tecido mole, cara, é o que mais interfere na simetria do paciente. Muitas vezes eu pego um crânio ali no 3D, eu deixo ele completamente simétrico. Mensuro, aumento ali, milímetros, deixo ele completamente simétrico, utilizando os implantes faciais. Só que se eu não levar em consideração o tecido mole, eu vou deixar o paciente muito assimétrico. Muito assimétrico. O paciente, a espessura de tecido mole de um lado para o outro varia muito, mas você não faz ideia, cara, quanto muda. Então, assim, tem muitos erros de planejamento acontecendo, né, nessa curva que o cirurgião está passando de aprendizado em relação aos implantes. Cara, é até perigoso, porque o que mais a gente vê é erro de planejamento, envolvendo estruturas anatômicas que não podem ser envolvidas, exageros, mau posicionamento, ou implantes com pouco volume, ou implantes com muito volume. Então, existem alguns erros que estão aparecendo diariamente na nossa rotina de cirurgiões que eu estava falando, aventureiros. Então, exige sim uma curva de aprendizado muito grande no implante facial. E uma coisa que eu já comentei aqui, e se eu tiver errado você me corrige, você fazer os implantes faciais junto com a cirurgia ortognática, dependendo do procedimento que você faz,
você tem movimentação ali de tecido e tal e tudo mais. E, obviamente, quando você coloca um implante, né, se você estiver avançando, por exemplo, ou você estiver recuando, você não vai conseguir enxergar um resultado imediato ali dos implantes, porque você teve movimentação de tecido, você manipulou ali aquela região. Então, eu acredito que o desafio para você fazer uma ortognática com os implantes faciais deve ser maior do que você fazer, de repente, depois de 6 meses, 1 ano, depois que aquele tecido está acomodado, né, professor? Sim. Essa linha de pensamento sua agora foi para implantes pré-fabricados, que a gente tem que colocar e ficar olhando para ver se ficou bom ou não. Já no customizado, você tem que confiar no planejamento, cara. Você tem que confiar no planejamento. Tem esse detalhe. Né? Você planejou lá no Dolphin, juntou com um outro software para você desenhar esse implante. Você mensurou o tecido mole, você mensurou a quantidade de avanço ou recuo. Você vai acertar. Né? Se você for um bom planejador, um bom cirurgião, você vai acertar. O grau de dificuldade aumenta, mas você consegue sim. Você já consegue trabalhar já pensando toda nessa questão da movimentação, do tecido, dos avanços. Sim, com certeza, cara, com certeza. O que mais deixa o paciente assimétrico é a região de ângulo mandibular. O que mais deixa o paciente assimétrico é a região de ângulo mandibular. Então, em casos de osteotomias que você não vai envolver, ou vai fazer uma osteotomia um pouco mais anterior, que seja, tudo bem, tudo bem. Agora você fala, beleza, vou colocar uma peça rugosa junto numa cirurgia ortognática que eu tive que manipular o cimento ali. E aí você fica pensando, poxa, e o potencial de contaminação disso? Se eu perder essa fixação aqui dentro da minha ortognática? Né? Daí se você já pensou, vou colocar uma peça lisa, bonitinha. Se caso acontecer uma exposição de uma placa numa ortognática, não é possível você reverter aquela exposição, né? Você consegue reverter uma exposição. Por que reverte? Porque é liso, o titânio é liso. Se você tem uma exposição de um implante liso, você pode conseguir reverter aquilo ali. Agora, numa peça rugosa, numa peça porosa, esquece, cara. Você tem que remover o implante. E muitas vezes pode comprometer a sua ortognática. Hoje, a peça mais vendida, ou seja, o procedimento mais procurado para os implantes faciais é o queixo? É aumento. Com certeza é o queixo. Muitas assimetrias e que a gente consegue já consertar ali, somente mexendo no mento. É o que mais tem procura, sim. Agora, o ângulo mandibular está aumentando muito a procura, porque agora eu considero que o ângulo mandibular está sendo bem feito, bem planejado. A anatomia do implante está correta. Você não solta uma seta, você não perde força de uma seta. Quantos pacientes chegam na clínica que fez implante facial que você bate, você sente a prótese direto. Você não sente não sente a musculatura. Por quê? Porque foi soltado completamente. Então daí você coloca um implante de 1 centímetro no ângulo mandibular e você perde a força de uma masseter que tinha 1 centímetro de espessura. Você troca 6 por meia dúzia. Né? Então, você fazendo a anatomia correta, instalando da forma correta, você consegue sim levar uma previsibilidade, deixar o paciente mais simétrico possível. Esse é um detalhe que não é um detalhe e faz toda a diferença. Um detalhe, né? Gigante. É um detalhe gigante. Foi bem colocado essa questão aí. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa quantidade, cara, de empresas que tem dentro desse mercado agora. Porque assim, eu lembro quando a gente começou a falar de implantes faciais, se ouvia pouco, né? Como a Prom, por exemplo, que está há muitos anos fazendo esse trabalho, mas aí começou a aparecer fabricação de todo lado. Não, eu faço lá na minha clínica, eu faço aqui. Eu queria que você falasse quais são os cuidados e o que o paciente tem que se preocupar, porque tudo que nós estamos falando aqui é em benefício do paciente, né? Com certeza, cara, com certeza. Tá surgindo uma empresa que faz as muflas por semana, quase, né? E a Anvisa, cara, ela é muito séria, muito séria. Ela, para acontecer as devidas liberações, são muitas pesquisas que são feitas, né? Então, se o cirurgião vai começar a fazer essa técnica, entrar nesse nicho, ele tem que começar direito. Eu falo isso para os meus alunos. Andrei, você conhece essa marca aqui? Eu falei, cara, faz o que está funcionando, o que é legal, né? Para você não ter problema depois, você poder divulgar isso que você está fazendo, que faz parte, né? Você divulgar o que você está fazendo para
aumentar o nível de consciência do possível paciente, né? Você tem que mostrar o que você está fazendo, o planejamento, o material que você usa, não é verdade? Agora, se você está usando um material que você não pode nem falar que está usando, né? Poxa, cadê o adesivo que você vai colar nesse prontuário do paciente? Poxa, não tem. É uma documentação, né? Que você precisa rastrear caso tenha algum problema. Sim, com certeza. Que nem no caso dos PMMAs, as empresas que fazem a mufla, tudo bem. Se ela tem a Anvisa da mufla, vai estar lá a Anvisa bonitinho. Ela tem a Anvisa do cimento que vai ser utilizado, você vai colar no prontuário do seu paciente. O cimento da Balmer, cimento do francês, Subtom, com Anvisa. Tudo bem. Mas, olha, tem um material que agora é fresado. Ele é biocompatível, fresado, eu posso usar. Poxa vida, tá começando da forma errada. E se isso der um problema? Né? Tem que ter essa consciência, o cirurgião também. Não pode... É igual você falou, cara. O principal aqui nesse assunto, tudo que a gente faz é o paciente. Né? Você tá colocando, às vezes, uma coisa que não tem nenhum registro, cara. Não foi nem pesquisado. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu falo muito isso para os meus alunos. Se vai começar, cara, comece direito. Faça o negócio certo para você não ter problema depois. Ainda é uma preocupação essa questão do material, uma dúvida frequente dos alunos, porque assim, é um procedimento que, no meu ponto de vista, ele cabe no bolso do paciente, no sentido de o paciente, né, custear isso, né? A prática e o procedimento, teoricamente, você, dependendo do procedimento, você consegue fazer dentro do consultório, mas o aluno ainda tem muita dúvida com relação ao material, né? Porque é o paciente dele que está em jogo, né? Então, assim, as dúvidas mais frequentes com relação ao material, o que os alunos perguntam, qual que é o medo, o receio, né, de fazer esse procedimento, professor? Reabsorção. Todo mundo fala. Tem cirurgião aí que fica falando sobre reabsorção de peças customizadas. Não faz nenhum sentido. O que acontece, cara? Quando você vai acomodar um implante numa base óssea, se ele ficar com contatos prematuros ali, um implante sólido, e você... Contatos prematuros, né, na tábua óssea, e você colocar um torque um pouco exagerado, aonde que vai acontecer uma remodelação? Aonde está com aquele contato prematuro? Vai acontecer uma remodelação óssea. Né? Isso acontece no polietileno poroso, isso acontece no PMMA, no titânio, em qualquer material. Se você coloca algo sólido, muito bem acomodado na base óssea, com um torque adequado dos parafusos, você tem uma aposição óssea, você tem um crescimento ósseo por conta do efeito tenda ali do periósteo. Quantos casos que a gente mostra nas aulas, em região principalmente de ângulo mandibular, crescimento ósseo, a posição óssea de 3 a 4 milímetros sobre o implante. Eu já vi isso na cirurgia ortognática, tentando tirar as placas. Exato, cara. O que acontece? Acontece uma remodelação óssea, não vamos falar de reabsorção. Acontece uma remodelação. Quando coloca um implante dentário, não acontece ali, às vezes, um crescimento ósseo por cima da plataforma switch, né? Acontece, às vezes, uma reabsorção por um torque exagerado. Acontece uma remodelação óssea ali. E no implante facial também acontece isso. Não é porque ele é sólido, que ele vai ter compressão de tecido, que vai reabsorver o osso do paciente. Não vai acontecer isso. Se esse implante ele foi bem instalado, ele foi bem projetado, um torque adequado, ele está bem acomodado no leito ósseo, ele não vai causar problema para o paciente de forma alguma. Tá? A maior dúvida de cirurgiões antigos é a reabsorção. E aí, numa primeira conversa ali com esse cirurgião, nas primeiras imagens, nos primeiros estudos que a gente mostra, aí essa questão já vai embora. Professor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão dos benefícios, né? Porque, assim, no mercado a gente ouve falar com relação aos implantes, cada um defende o seu peixe. Eu prefiro o PMMA, que eu faço ali e tal, é prático, eu tenho... Outros falam, você vai fazer o customizado, mas você tem o desafio, de repente, com relação a operadora de saúde. Cada um faz as suas observações. Mas a gente percebe que, obviamente, quando você tem esse produto fabricado já desde o começo, né, e chegar na mão do cirurgião e ele não tem que pensar na hora, eu acho que talvez esse é um dos principais benefícios, né? Sim, cara. A Pro é a única empresa que tem o registro Anvisa para entregar
a prótese, o implante pronto para o cirurgião instalar. Né? A Prom são 33 anos de mercado fazendo customizados, né? Desde as próteses de ATM, o material para otorrino, placa parafuso, as placas customizadas. Depois entrou nessa parte da linha Harmony, que são os implantes faciais. O polietileno que nós utilizamos nos implantes faciais é o mesmo polietileno que acomoda o côndilo de uma prótese de ATM. Sabe aquele material branco que fica, que acomoda? Aquele material branco extremamente resistente, inerte, é o material do implante da linha Harmony da Prom, que tem o registro Anvisa definitivo. Tá? Então, assim, a Prom já vem há 33 anos customizando. Conseguiu, de forma pioneira, os registros para prótese de ATM, customizada e pré-fabricada. Agora com a linha Harmony. Por que não a gente se aprofundar ainda mais, já que a gente está falando de estética na linha Harmony, na previsibilidade? E é isso que a gente vem trabalhando. Eu, principalmente, junto com os engenheiros. Hoje, as simulações em 3D que nós fazemos dos pacientes para desenhar o implante customizado, ela está muito avançado, muito avançado. A gente consegue trazer um grau de previsibilidade para o paciente, em resultado mesmo, muito semelhante do que foi desenhado no software, do que o paciente gostou. Nós utilizamos como base esse escaneamento facial, essa simulação que nós fazemos para o paciente, para desenhar os implantes. E aí sim, a gente consegue uma previsibilidade muito grande, que é o que o paciente quer, né? A gente desenhou no software, mostrou como possivelmente ele vai ficar, e depois a gente traz esse resultado para ele. Maravilhoso, né? É possível você ver o antes e depois? Porque na cirurgia ortognática, quando a gente fala de planejamento virtual, alguns cirurgiões ficam com receio, uns mostram, outros não mostram. Como que é a sua conduta com relação aos implantes faciais? É exatamente isso, cara. Exatamente isso que eu comentei. A gente consegue fazer simulações que estão cada vez mais previsíveis. A gente tem que tomar muito cuidado nessa simulação. A gente conduz muito bem isso. Os nossos alunos sabem conduzir, trabalhar a expectativa do paciente para isso não virar um problema, né, na cabeça de muito cirurgião, mostrar antes e depois ali, ainda mais em 3D, pode ser um problema, mas a gente conduz isso de uma forma muito correta, muito honesta com o paciente, que isso não nos trará problema e não trouxe até agora, tá, do jeito que a gente faz. Nós fazemos de uma forma correta, nós mostramos para o paciente que é uma simulação. É muito bem conversado essa simulação. E o que é mais valioso é que o engenheiro que vai desenhar esses implantes, poxa vida, ele tem na mão dele ali uma simulação. Ele consegue utilizar a tecnologia para conseguir desenhar esse implante de uma forma que vai trazer aquele resultado final para o paciente. Então, a previsibilidade é isso que a gente mostra em vários casos, está muito grande. Vários médicos que já operaram comigo, eu operei o médico, vários. Eles vieram me procurar por conta dessa previsibilidade que a gente mostra, né? E eles sabem do que a gente está falando, né? Então a gente mostra, tanto que 2 médicos que nós operamos já vieram fazer o meu treinamento depois de ser operado, né? E eles mesmos falam que, poxa, foi feito para mim, o que eu vi no software aconteceu aqui na vida real, né? Então a previsibilidade está cada vez maior. Eu queria que você falasse com relação ao planejamento dos implantes faciais, né? Porque assim, uma vez que o paciente chega na clínica, tem a queixa, tem a indicação dos implantes, obviamente começa todo um trabalho em equipe para poder desenvolver esses implantes. Eu queria que você me falasse aí como que é esse trabalho, que o cirurgião precisa enviar, radiografia, tomografia, né? Quais são os documentos que precisa, quanto tempo leva, em média, esse trabalho que vocês fazem junto com a equipe dos engenheiros, vocês que vão desenvolver,
esse material chega em quanto tempo, qual região do Brasil, porque isso é muito importante. Às vezes o cara tá nos assistindo aqui e fala, pô, eu tô aqui no Pará, tô aqui, pô, o eixo São Paulo-Rio, tudo é mais tranquilo, a empresa tá em Porto Alegre. Fale um pouquinho disso, professor, que eu acho que é bem importante. Sim, muito importante. Antes, para a gente conseguir desenhar um implante customizado, o engenheiro ele não tinha referência. Você tinha que falar para ele, poxa, eu quero um avanço de 10 milímetros, quero que ganhe verticalmente 2 milímetros. E aí acontecia várias reuniões de alinhamento até sair um desenho de um implante. Hoje, com o que a gente vem fazendo, a gente passa muita informação para o engenheiro. E ele já consegue sim desenhar esse implante de uma forma mais rápida. E isso acelera demais o processo de entrega, vamos dizer assim, né? Que o cirurgião quer o implante ali para ele poder operar. Então, hoje, no momento que o cirurgião envia o DICOM para a PROM, dentro de 30 dias, essa prótese esse implante está com o cirurgião para ser operado. Caracas. Né? E a gente consegue agilizar muito o processo de planejamento por conta da tecnologia que a gente implementou. Né? Eu participo praticamente de todos os projetos da PROM, de forma ali nos bastidores. Né? Tem casos que eu participo mais ativamente, mas quase todos os projetos de 3D da PROM eu participo. Quando você fala dos implantes faciais, eu penso só na questão da estética. Existe a possibilidade de entrar numa situação, por exemplo, de reconstrução, desenvolver alguma coisa relacionada a isso também, professor? Sim, nós fizemos uma parceria com o Raulino Brasil, lá de Araranguá. Top, fera esse cara, hein? Fera, gente boa. E aí nós estamos levando a tecnologia de estruturação, né? Que o polietileno ou o titânio vai estruturar. Ele trabalha muito com tecido mole lá, né? Então, nós fizemos essa parceria com ele. Agora, recentemente, a gente está iniciando um trabalho ali com o Instituto Mais Identidade, junto com o Luciano Dib, que é um trabalho sensacional que eles fazem ali na Unip, é um braço da Unip, o Instituto Mais Identidade aqui em São Paulo, né, com o Luciano Dib, conhece? Sim, sim. É grande, fera também. Então, nós estamos bem focados também na parte de estruturação de pacientes mutilados, né? Então é um trabalho um pouco à parte que a gente está começando a desenvolver agora com essas novas parcerias. E aí esse material que a PROM desenvolve hoje, ela atende só a bucomaxilo ou atende a área médica, cirurgia plástica, outras especialidades? No caso da face, nessa customização do polietileno, todas as especialidades, desde que o paciente necessita, né? Então, hoje nós temos alunos craniofaciais, plásticos, otorrinos, dermatologistas, bucomaxilo, implantodontista, harmonizadores que focaram em cirurgia, né? Então, a gente tenta conduzir, personalizar os treinamentos que a gente dá para cada especialidade, né? Para falar pro paciente agora, né? A gente está falando bastante para o cirurgião, para o aluno. A paciente que usou durante muito tempo ácido hialurônico, né? Injetou anos e, obviamente, conheceu agora o implante facial, né? Existe a possibilidade dessa paciente utilizar o implante, substituir, né? Porque ali a pessoa está, às vezes, muito tempo, né, fazendo aplicação e tudo mais. E a pergunta que eu faço é permanente? Você precisa fazer manutenção desse implante uma vez que é colocado? Eu queria que você falasse disso. Então, vamos lá. Para o paciente, né? O paciente que precisa em um queixo, estruturar um queixo. Nós mensuramos no software, tem implante às vezes de 14 ml, convertendo, né? Seria o equivalente a 14 ml. Imagina 14 ml em um queixo. É impossível você estruturar. Você não vai conseguir fazer a infiltração de 14, 10, no máximo ali umas 6, 7 ml, né? Tem gente que dá uma exageradinha, mas falando para o paciente, imagina ele fazendo isso recorrentemente, né? Imagina o investimento para isso. Quanto que é 1 ml de ácido hialurônico? R$1.000, R$1.500, né? Então, acaba sendo muito caro e não consegue ter o resultado que o implante traz. E o implante, sim, é definitivo, ele é inerte, ele vai ser instalado e vai ficar ali, vai ser acomodado pela base óssea e vai ficar ali para sempre, né? O ácido hialurônico, o paciente só está
fazendo algo paliativo ali, que vai chegar uma hora que ele vai para o implante de face, tá? Ele vai chegar uma hora que ele vai. Nós temos alguns protocolos, tanto para quem tem ácido hialurônico na face e vai fazer um implante facial, protocolo de remoção, de planejamento prévio à remoção. Para quem tem PMMA, tem pacientes que têm PMMA injetado em esferas. Como que remove aquilo? Como que planeja com aquilo em posição? Hidroxapatita, silicone. Nós estamos substituindo muito silicone por peças estáveis, tanto pela movimentação ali, que causa sim reabsorção daí, né? E tanto também pelo deslocamento do silicone. Então a gente está substituindo. Então, para cada material que o paciente já fez ou tem na face ali, a gente tem um protocolo, desde planejamento e de remoção. Isso está bem definido. Ainda falando sobre o paciente, quais são os critérios que esse paciente deve tomar na escolha do profissional com relação ao tipo de material que vai ser colocado? Porque às vezes o paciente ele viu o resultado final, mas ele não sabe nem o tipo de material que está sendo colocado ali, né? Ele só está buscando o resultado, ele só está vendo o final. Então, assim, eu queria que você deixasse um conselho para esse paciente que está procurando o profissional, quais cuidados ele tem que tomar, o que ele tem que perguntar, quais são as questões importantes antes de ele se submeter a um procedimento de implante facial, professor? Sim. Em relação aos implantes faciais, cara, é um oceano azul, falando para o cirurgião. Falando em grana, o cirurgião ganha grana fazendo os implantes faciais. Realmente, porque é um oceano azul e você consegue agregar muito valor nesse procedimento. Então, o que mais tem hoje é cirurgiões aventureiros e que a gente costuma falar que é um cirurgião charlatão. O que acontece? O cara está pensando só na grana. Então, paciente, procura profissionais responsáveis, que você conheça, que você foi indicado, que fala sobre materiais, expõe tudo o conhecimento dele, e aí sim você toma a decisão. Não vai por ações de marketing, porque é óbvio, se a gente faz um procedimento, a gente também está querendo ganhar dinheiro, né? Mas tem que se ganhar esse dinheiro de uma forma muito honesta, sendo muito sincero com o paciente. Eu vou fazer aqui o PMMA porque é mais barato? Não, porque às vezes é a indicação para o PMMA. Né? Vou fazer aqui em titânio porque o paciente pode pagar? Não, porque tem a indicação em fazer em titânio. Então, o paciente ele tem que ter essa consciência, não ir nessa onda, não procurar preço. Não procurar preço, porque tem muito cirurgião querendo ter casos para mostrar que faz, e é aí que começa a aparecer os problemas. Implante mal posicionado, pouco volume ou muito volume, e outros problemas que a gente já falou. Quando você encontra um cirurgião que ele fala só de vantagem, não coloca nenhum contraponto, de repente algum tipo de desvantagem, é para você começar a observar, né? Porque sempre tem um lado positivo e tem um lado negativo. Talvez não tenha o suficiente para você não fazer, por exemplo, a ortognática, quase que 100% dos casos que você faz. O paciente vai ter uma parestesia. Então, assim, aí vai do cirurgião que às vezes, né, existe uma perda de sensibilidade, pode ser permanente, pode ser, né, temporária, mas quando você vê um cirurgião falando que só tem vantagem e não tem nenhum contraponto, você tem que começar a pensar um pouco sobre isso. Professor, para a gente finalizar o nosso podcast, eu queria que você falasse um pouquinho agora para o cirurgião que está buscando, como você falou aí, esse oceano azul, está começando a pensar nas cirurgias estéticas da face. A gente sabe que hoje, dentro da nossa especialidade, o tema que está em alta são as cirurgias estéticas da face, e os implantes faciais é um grande nicho para esse cirurgião poder navegar, né, poder trazer esses procedimentos para o seu consultório. O que ele precisa para poder começar a trabalhar dentro dessa área, né? Qual que é o começo, qual é o caminho para esse cirurgião que está pensando a trabalhar nesse procedimento? Sim, as cirurgias estéticas da face estão aí, né? Era uma área mais exclusiva do médico, mas a estruturação facial é uma grande aliada do lifting, de qualquer procedimento de tecido mole. Primeiramente, você precisa estruturar a face desse paciente para depois você trabalhar, às vezes, tecido mole. Não é verdade? Então,
o que eu tenho falado para os cirurgiões é botando medo mesmo. Fazendo um certo terrorismo. Se vai começar, cara, começa direito. Passa pela curva de aprendizado ou encurta essa curva fazendo cursos com quem tem experiência, né? Hoje, a maior preocupação minha nesses cursos rápidos que eu faço, que nem sábado agora, eu fiz uma cirurgia transmitida ao vivo de um mento para muitas pessoas, muitos cirurgiões daqui e de fora. O medo o cirurgião olha aquilo ali e fala, poxa, é fácil, eu vou começar a fazer. E não passa por tudo que tem que ser... Pelas etapas, né? E aí começa a se aparecer os problemas, né? Então, se vai começar nesse nicho, que é realmente um oceano azul, tem pouquíssimos cirurgiões fazendo esse tipo de procedimento de forma correta, tem que passar pelo treinamento, conhecer tudo o que está acontecendo na parte teórica, saber tudo sobre anatomia, todos os materiais, como se faz o planejamento, a parte cirúrgica em si e depois condução de intercorrências, né? E é justamente isso que a gente ensina na pós-graduação que eu tenho de implantes faciais, que é específica de implantes faciais. Toda a parte teórica é passada nessa pós-graduação com o MEC. Depois vem fazer um fellow presencial, um acompanhamento, onde o cirurgião opera junto comigo, vê ali a cirurgia ao vivo e depois um acompanhamento, né? Que esse acesso a mim, que é bem importante também, para em caso de intercorrência, auxílio ali num planejamento. Então, esse fluxo que a gente criou de ensino, ele está muito seguro. O cirurgião que passa por esse treinamento completo, vamos dizer assim, eu considero que ele é um cirurgião preparado. É aí que eu começo a indicar. A gente está criando um grupo de elite aqui no Brasil, de cirurgiões que passam por nossa mentoria. Apareceu um paciente aqui de São Paulo que precisa ser operado, eu vou indicar um mentorado que está aqui. Legal. Lá no Pará, Nossa, nós temos um mapa muito bem desenhado, que a gente vai passando o mouse em cima dos alfinetezinhos ali. Opa! Cirurgião tal, aqui, beleza, a gente vai encaminhar esse paciente para lá. Então a gente fez esse grupo de elite que está sendo realmente capacitado a fazer o procedimento, sem cirurgiões aventureiros, que está trazendo bastante problema aí para alguns pacientes. E na verdade esse fellow, essa mentoria, ela propõe uma certificação do treinamento que vocês fazem para os cirurgiões saberem desde a parte teórica, prática e utilizar o material que vocês têm. Sim, sim. A pós-graduação é 100% online, são aulas gravadas com encontros mensais. O fellow presencial acontece em Maringá, onde os cirurgiões vêm acompanhar as cirurgias, e a mentoria junta tudo. Além da pós-graduação, com certificação MEC, o fellow presencial e um acompanhamento de 12 meses. De comercial, de jurídico, de contábil, um acesso a mim, né? A pessoa, nessas mentorias, muitas vezes a gente compra o acesso ao mentor. Sim. Né? Porque é muito fácil acontecer uma intercorrência, quer uma ajuda em um planejamento, poxa, eu tô ali, né? A gente está realmente criando um grupo de mentorados aí para realmente trazer resultados para os pacientes de uma forma muito segura, muito segura. Uma vez que o aluno fez o treinamento e ele tem o paciente, tem dificuldade ou, né, a sua primeira, segunda cirurgia, né, e tem essa insegurança, o professor Andrei vai até esse cirurgião para poder auxiliá-lo, para poder ajudá-lo? Como que é isso, professor? Olha, no processo de mentoria, inclusive nós temos um entregável, uma das entregas que nós fazemos na mentoria se chama Opero Contigo. Legal. Eu ajudo o cirurgião a fazer o planejamento e eu vou até aonde esse cirurgião vai operar o paciente. Realmente eu vou para lá, né? E tem uma possibilidade onde eu vou e a gente faz a divisão de lucros ali, é muito bem combinado. Mas para o cirurgião que não quer que eu vá operar junto com ele, sim, no processo de mentoria nós temos ali algumas entregas, uma quantidade de planejamento que está incluso dentro da mentoria. Caso o aluno fez a pós-graduação, somente eu auxilio ele em projetos cobrando a parte, né? Porque é tempo de planejamento, sim, tempo de máquina, de computador, sim, mesmo, renderizando
todo tomografia, Sim. escaneamento e tudo mais, né? Então, eu ajudo sim, principalmente quem está dentro dessa mentoria de 12 meses, acontece um acompanhamento muito próximo. Não só meu, da equipe também. Né, que a gente tem uma equipe muito bem estruturada agora, jurídica, contábil, de planejamento, de comercial, tá, que é muito importante. E aí a gente consegue passar para esse mentorado o que acontece comigo hoje. Queria que você deixasse aí, tem a data da próxima turma do Fellow, quando acontece, para os nossos cirurgiões bucomaxilo que nos acompanham aqui no canal da Bucocast. Eu sei que é uma área que está crescendo bastante, e aí eu queria que você deixasse um recado aí, se já tem essa próxima turma do Fellow, ou o mês em quando vai acontecer, quantos alunos são, como faz para poder participar? O Fellow presencial são 6 alunos, no máximo, que a gente coloca. A gente tenta colocar o máximo de cirurgias possível, né? Desde tecido mole também, algumas cirurgias de tecido mole, aplicaturas, né? Que junto com o implante traz um excelente resultado. Então, coloco cirurgia em ambulatório, coloco cirurgia a nível hospitalar e coloco somente 6 cirurgiões. É feito sob demanda. Pelo menos uma turma por mês acontece. A próxima turma, esse mês agora está fechado. No mês que vem, eu não tenho certeza absoluta, mas está acontecendo praticamente uma turma por mês de 6 cirurgiões. Tá? E aí é só entrar em contato, a gente deixa de alguma forma ali algum contato nosso para o pessoal questionar a equipe e ver quando tem disponibilidade. Meu amigo, um prazer imenso poder recebê-lo aqui no canal da Bucocast. Nós temos pautados aqui vários assuntos, né, que norteiam a especialidade. Já fazia um bom tempo que nós não falávamos aqui de implantes faciais. Foi um prazer, foi uma honra poder recebê-lo aqui. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. É mais fácil gravar um podcast ou fazer uma cirurgia, um full face de implantes faciais? Os dois, tranquilo, né? Você manda muito bem no podcast. Não, cara. A gente tá, como eu faço muitos treinamentos ao vivo, online, daqui para fora do país. Então, a gente tem essa facilidade de falar um pouco com câmera, mas fazer um full face é mais difícil. Imaginei. É tranquilo o microfone para você. É tranquilo. Mas um recado, né? Para quem está nos assistindo, cirurgião que tem essa experiência com hospital, com cirurgia ambulatorial, que quer entrar nesse mundo maravilhoso dos implantes faciais, que você vai começa direito. Faça as suas capacitações, vá com calma, seja muito honesto com o paciente, utilize materiais confiáveis para depois você não ter problema. Então, se vai começar, começa direito para você não se frustrar e depois desistir no meio do caminho, tá? Então, Ismael, obrigado também pela oportunidade de estar aqui com você em São Paulo. Eu gosto muito daqui. Espero que mais vezes, com certeza, eu possa voltar mais vezes aí para conversar com o pessoal em relação a isso aí. Eu que agradeço, meu amigo. Quero fazer um agradecimento especial ao João Rolim, da Prom, né, meu amigo. Um prazer imenso, né? Todas as vezes que a gente se encontra em congressos, ele já me fez o convite para ir lá a Porto Alegre, para a gente bater um papo, enfim, tomar um café junto, jantar. E ainda não tive essa oportunidade, mas eu quero ir lá. Nunca fui a Porto Alegre ainda, você acredita? Rio de Janeiro, já fui para vários estados. Estava agora em Rio de Janeiro recentemente. Mas assim que for possível, a gente vai dar um pulinho lá para a gente conhecer as estruturas da Prom também. Sim, João acompanha esse trabalho de 4 anos que eu tô lá junto com eles, como consultor científico e speaker, né, palestrante. Muito parceiro, João. Obrigado também pela oportunidade de estar junto com vocês aí. É sempre um enorme prazer. Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, e também no Instagram, onde nós vamos estar compartilhando alguns cortes desse episódio. Vamos deixar na descrição do vídeo também aqui os contatos do professor Dr. Andrei Moreira. Sempre uma honra, muitíssimo obrigado e até o próximo episódio.